Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rendimento, tá? É uma sequência do conteúdo que a gente vem estudando, onde a gente vem calculando, por exemplo, o quanto de algo a gente espera que seja produzido. A gente calculou, por exemplo, se você usa tantos mols de determinado composto, você vai obter tantos mols no produto, e a gente calcula, certo? Só que o que é que acontece? Esse cálculo que a gente vem fazendo é um cálculo de resultado ideal, o resultado esperado. Só que, como já dizia Thanos, a realidade ela tende a ser decepcionante. E na vida real, diferente do resultado esperado, o que a gente obtém, o que a gente tem no fim, é uma coisa que a gente chama de resultado real ou resultado obtido, e isso são coisas diferentes, certo? É como se você fosse parar o seguinte, pensa para pensar, você vai fazer um sanduíche. Você pega um pão, você pega queijo, presunto, alface, tomate. E aí é comum a gente imaginar que a soma desse sanduíche, a soma desse alface, desse tomate, desse queijo, por exemplo, desse pão, vai ser a massa total do nosso sanduíche. Mas a gente tem que levar em consideração que durante os processos a gente vai perdendo um pouco dessas coisas. Por exemplo, quando você parte o pão para colocar no sanduíche, parte daquele pão vai caindo em forma de farelo, de migalha, mesmo que seja pouco, significa que você está perdendo parte daquele pão. Quando você faz um suco, você usa 5 laranjas. Laranja não, você usa, imagina, você vai fazer um suco com maracujina. Você usa 5 maracujinas. Aí você pensa assim, eu vou transformar a polpa dessas 5 maracujinas em suco. Mas no final você tem que coar o suco. Então nem tudo aquilo que era maracujina virou suco, ficou lá no coador. Quando você faz um café, você passa ele pelo coador, se ele não for instantâneo, você passa ele pelo coador e parte daquele pó vai ficar ali na borra. Então nem tudo que você utilizou você vai receber no final. Então, nem todo resultado esperado vai ser resultado obtido. O melhor exemplo para você pensar isso, ainda falando sobre comida, você vai fazer pipoca, você coloca um milho ali na panela, você coloca ele para estralar, e aí no finalzinho, quando você comeu toda a pipoca, comeu, você vai ver que no final ficou um monte de milho que não estourou. Ou seja, nem todo milho que você foi utilizado, que era o seu resultado esperado, você consumiu. Então, esse foi o seu resultado obtido. Na natureza, não existe nada que se aproveite nada que se aproveite 100%. Não existe nada. Quando você coloca o seu celular para carregar, você pensa assim: a energia elétrica está vindo da tomada, está entrando pelo carregador e indo pelo cabo diretamente para o meu celular, certo? Errado. Não está indo 100% para o seu celular. Parte daquilo se perde quando o seu carregador esquenta. Quando o seu carregador começa a esquentar, parte daquela energia elétrica está virando calor. Então você está perdendo aquela energia. Quando você acende uma lâmpada, por que é que hoje em dia as lâmpadas elas esquentam o mínimo possível? Porque antigamente a gente usava aquelas lâmpadas incandescentes, você acendia ela e ela esquentava muito. Ou seja, de onde estava vindo aquele calor? Era a energia elétrica que deveria virar luz. Então, se ela não estivesse esquentando, ela ia iluminar mais ainda. Então, na química, nada é 100%. Na natureza, você não mistura uma coisa com a outra e obtém 100% do resultado esperado, certo? E aí, então, o que é esse conteúdo, professor? Esse conteúdo que a gente vai estudar agora, que é o rendimento, opa, ficou parecendo um ar, rendimento, é para a gente calcular justamente quanto que a gente vai obter, quantos por cento daquilo esperado é que a gente vai obter. Então, ó, preste atenção no seguinte, imagina que a gente tem uma reação, olha só, a reação do H2 mais meio de O2 produzindo o H2O. Olha só, a gente já estudou sobre isso, a gente já viu que se não tem número nenhum na frente, aqui é 1, aqui é 1. Aí a questão fala o seguinte, olha, se você utilizar, deixa eu pensar, se você utilizar 16 gramas
de H2, quanto de H2O... A gente utilizar 16 gramas de H2, quantos gramas de H2O a gente vai obter? Desculpa. Quantos gramas de H2O a gente vai obter se o rendimento da reação foi de 50%? Ou seja, eu vou calcular quanto de H2O eu produzo utilizando 16 gramas de H2 e lembrar que no final eu só vou utilizar 50% desse total. Então, olha só, lembra das 3 linhas? A relação é 1 mol de H2, 1 mol de H2 produz 1 mol de H2O. A massa do H2 é... O H tem 1 grama, o oxigênio tem 16 gramas. Então, a massa do H2, 2 vezes 1, 2 gramas. Que produz, olha, 2 vezes 1, 2 gramas, o oxigênio 16, dá 18 gramas. Então, quando eu utilizo 2 mols desse, eu produzo 18 gramas desse. 2 mols não, desculpa. Quando eu utilizo 2 gramas desse, eu produzo 18 gramas desse. Aí a questão pediu para eu utilizar 16 gramas desse para produzir X. 2 vezes X, 2X. 16 vezes 18 dá... 16 vezes 18, 288. 288 dividido por 2, x é igual a 144. Então, quando eu utilizo 16 gramas de H2O, de H2, perdão, quando eu utilizo 16 gramas de H2, eu obtenho 144 gramas de H2O. Mas a questão falou para mim que o meu rendimento foi só de 50%, não foi todo. Eu não obtive os 144 gramas inteiro. Eu esperava obter os 144 gramas inteiros, mas eu obtive só 50%. O que é que eu vou fazer? Outra regra de 3. Os 144 que eu esperava obter era o total de 100%. Mas na natureza, nada tem rendimento 100%. Então, eu vou obter apenas 50%, que vai ser X. Olha só, 100 é o dobro de 50, aqui vai ser a metade. Então, ó, 100 com 50, dobro, metade. Dobro, metade. Qual é a metade de 144? A metade de 144 é 72 gramas. Então, com rendimento de 50%, nessa reação eu obtive apenas 72 gramas de H2O. Deveria se obter 144, obtive apenas 72. Aí você fala assim, professor, mas na natureza nada se perde. Para onde foi os outros 72? Realmente você não perde, ele não desaparece. Mas para onde ele vai? Ele pode sair na forma de vapor. Quando você vai fazer um café, você coloca água para ferver, só que aquela água, antes de você botar o pó de café, parte daquela água evaporou. Então ela diminuiu a quantidade. Ela pode ir embora na forma de vapor. Quando você mistura o pó de café com a água, depois você vai coar, fica a borra. Ela pode ter se perdido em forma de precipitado, que é a borra. Então, quando você frita alguma coisa, parte gruda na panela. Você vai fritar um ovo, por exemplo. Parte daquele ovo, se a sua panela não for antiaderente, fica grudado na panela. Você perdeu. Então, você consegue perder de alguma forma. Só que quando a gente fala que na natureza nada se cria, nada se perde, a gente está falando que aquilo não desaparece. E ele realmente não desaparece. O vapor da água do café, ele não desapareceu, ele foi para o ar. Você perdeu ele, mas ele não sumiu, ele não foi para o nada. Foi para o ar. A borra do café você não vai consumir, mas ela não desapareceu. Você jogou ela no lixo. Você não se perdeu, certo? Então, quando na questão fala que na natureza nada se perde, está falando que nada desaparece, mas pode se transformar em outra coisa, certo? Então, o rendimento é para você calcular o quanto que você se aproveitou daquilo que você esperava que você aproveitasse. Então, por hoje é só, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários e a gente se vê na nossa próxima aula.